Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, eu queria chamar a atenção de todos para esta primeira leitura que nós escutamos dos Atos dos Apóstolos. Aliás, é o que nós temos feito durante todo esse tempo pascal, entrarmos com muita profundidade naquilo que foi os primórdios da Igreja do Senhor. Aqueles apóstolos que experimentaram Jesus ressuscitado pela força e pelo poder do Espírito Santo, foram anunciar em todos os cantos o Evangelho da salvação. Imbuídos de uma intrepidez, uma coragem, uma ousadia, eles entravam de cidade em cidade, anunciando que aquele Jesus que foi morto por causa dos nossos pecados, o Pai o havia ressuscitado e constituído ele Senhor e Rei, Deus e Salvador de nossas vidas. Vocês vejam que a pregação deles tinha muito poder e eficácia, porque aonde eles entravam, eles conquistavam discípulos para o reino de Deus. Eles conquistavam outros seguidores para a boa nova de Cristo. De modo que o número dos seguidores de Cristo aumentava de cidade em cidade. Quando a gente escuta tudo isso, a gente fica maravilhado e até imagina que os apóstolos tinham um poder, porque aonde eles entravam, parece que todo mundo ia atrás deles. Mas isso não é verdade. A verdade é que muitos, mesmo em cada cidade, deixavam se converter pela palavra. Mas haviam também os resistentes. Havia quem era contrário, quem não aceitava, e até muitos que rejeitavam a pregação dos apóstolos. A perseguição, ao mesmo tempo em que crescia o número dos seguidores do Evangelho, aumentava em proporção maior a perseguição a eles que pregavam o nome de Jesus. As perseguições foram muitas, não foram poucas. Praticamente todos esses apóstolos, esses seguidores do Senhor, morreram martirizados, derramando sangue por causa do Senhor. Paulo, na narração do Evangelho de hoje, foi tão apedrejado em praça pública,
Porque não só de aplauso deve viver o pregador da palavra, ele vive também de pedradas. E foi isso que aconteceu com Paulo. Depois de anunciar Jesus Cristo, depois de, junto com Barnabé, anunciar o nome do Senhor, Paulo foi apedrejado e estava quase como que morto. Quando imaginaram que isso aí não tinha mais vida, os perseguidores até o deixaram de lado. Mas como que num ímpeto de fé, todo machucado, chagado, Paulo levanta. E com mais coragem ainda, com maior disposição ainda, ele pega Barnabé no braço e diz: continuemos a nossa missão. E segue adiante para anunciar o Evangelho. Entra nas cidades que ele já havia passado, como Debe, como Antioquia. E ali diz: continuemos a anunciar o Evangelho. Reúne os discípulos, porque alguns discípulos começaram a ficar atemorizados com perseguições, com ameaças, com a perca da paz temporária. E Paulo então tem a missão de encorajá-los na fé. E aí eu queria que você gravasse no seu coração aquilo que Paulo disse aos discípulos do Senhor, atemorizados por causa das perseguições e do sofrimento. Paulo então os exorta dizendo: é preciso que passemos por muitas tribulações. Ou em outras palavras, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrarmos no reino de Deus. É necessário. E aí eu queria que nós refletíssemos hoje sobre o valor que tem a tribulação e o sofrimento na vida do discípulo de Jesus Cristo. Até para que você não tenha uma compreensão errada, até para que você não viva naquela ilusão ou tentação de achar que os seus sofrimentos, de achar que aquilo que você sofre ou passe, seja castigo ou abandono de Deus. Não é verdade, é ilusão. Cada sofrimento, cada tribulação vivida na união com Cristo é um passaporte que nos abre o reino dos céus. E eu digo mais a você, quando nós falamos de reino dos céus, nós não estamos falando só da vida depois da morte, não. Eu estou falando do reino dos céus aqui. O sofrimento te une a Deus. E o sofrimento bem vivido em Deus te torna mais perto dele. Porque se o Senhor foi digno de tamanha dor e de tamanho sofrimento, os seus apóstolos não sofreram menos do que isto. E é por isso que Paulo se levanta. É por isso que Paulo não fica prostrado quando lhe jogam pedras, quando lhe perseguem. E essa não é a primeira vez que Paulo é apedrejado, não é a primeira vez que os apóstolos não são bem recebidos. Eles não passaram como a gente podia imaginar, afinal de contas eram tão íntimos do Senhor. Eles não passaram só por momentos de glória. Coitados, na nossa concepção humana, bem-aventurados na concepção divina. Eles passaram por muitas tribulações, mas em cada uma delas se sentiam mais próximos e revigorados pelo Senhor. O seu sofrimento pode ser no corpo, pode ser no físico. E aqui nós olhamos para tantos dos nossos parentes, amigos, pessoas que nós amamos. Às vezes a pessoa já nasce com uma doença
com uma enfermidade, com um sofrimento que vai a vida inteira. Doenças crônicas, doenças genéticas. Não, não é maldição, não. Não é castigo de Deus, não. Outras vezes, doenças e enfermidades batem à nossa porta, ou na porta dos nossos. A gente vê jovens, vemos pais de família, mãe de família sofrerem, meu Deus. E aqui eu não falo só de doenças e enfermidades, não, porque o sofrimento bate à nossa porta de todos os modos e maneiras. A gente passa por muitos apertos nessa vida, sim ou não? Passamos. E como passamos? Mas acredite, minha filha, tenha convicção, meu filho, o sofrimento nos une mais a Deus. O sofrimento pode até tirar a paz do nosso corpo, mas se sofremos unidos no Senhor, Ele não tira a paz do nosso espírito. Para que serve o sofrimento? Serve, claro, para abrir as portas do reino dos céus para nós, mas serve para muito mais. Primeiro, para nos purificar. Todos nós, eu não sei se nós já nos vemos de verdade, temos cada um de nós os nossos próprios pecados. Cada um tem os seus. Mas, sobretudo, tem um orgulho dentro de nós que nos faz muitas vezes nos comportarmos como se nós fôssemos prepotentes e eternos. A gente cria uma condição de vida quando está tudo bem, quando tem algum poder na mão, que oprime o outro, que nos faz nos achar melhor que os outros. Quem se acha bonito, olha para o outro como feio e diz, como eu sou bonito. Quem tem muito, olha para o outro, coitado, está pobre. Eu é que tenho tudo. Às vezes você não fala, é o seu pensamento que já diz muito alto. E aí o sofrimento que vem a nós, de alguma forma, nos mantém naquilo que todos nós voltaremos a ser, pó da terra. Então o sofrimento, se de alguma forma ele está na sua vida, diga, me faça humilde. Faça de mim a criatura mais humilde da face da terra. Porque se o orgulho é o grande mal que nos afasta de Deus, a humildade é a maior das virtudes que nos aproxima dele. O orgulhoso é aquele que não quer precisar de ninguém. O humilde é aquele que precisa de todos e de todo mundo. Às vezes a pessoa, para lá, para cá, não tinha tempo de olhar para ninguém. Mas às vezes em cima de uma cama, ele precisa de alguém agora para olhar para ele, atendê-lo, socorrê-lo. Por isso, meu filho, se em alguma fase da sua vida vier um sofrimento mais forte te visitar ou bater à sua porta, dialogue com ele. Não deixe ele te oprimir, tirar a paz do seu coração, mas permita que ele purifique você, sua alma e o seu coração de toda a penugem que o orgulho deixa dentro de nós. Todo sofrimento vivido em Deus, Ele nos purifica. Ele nos dá uma alma nova. Como eu disse, nos aproxima mais de Deus. Agora, ele vivido na ótica do orgulho, da prepotência, ele se torna motivo de blasfêmia, de reclamação. A pessoa, em vez de se tornar melhor, se torna até pior. Reclama demais, murmura demais, maldiz a vida e tudo que está ao seu lado. Maldito o sofrimento que não quebrou o seu orgulho.
E bendito seja qualquer sofrimento que nos ajuda a nos aproximar de Deus, a sermos mais irmãos, a nos ajudarmos mais uns aos outros. Você vai consolar mais o outro, vai se lembrar mais do outro e vai te ajudar a entender que ninguém chega no reino dos céus sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Paulo chagado, Paulo maltratado, é o Paulo que se levanta em meio a todo o seu sofrimento, em tudo aquilo que recebeu, para ir encorajar, para ir dar ânimo a quem passa às vezes por tribulações até pequenininhas, dizendo, é por aí mesmo. Não importa o tamanho do seu sofrimento, mas junta todos eles, porque eles são portas que estão se abrindo para que você entre no reino dos céus. Se você sofre, minha filha, desde quando você era criança, o reino dos céus começou a entrar na sua vida muito cedo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque o sofrimento te ajudou desde pequeno a entrar no reino dos céus. Agora, se do outro lado você passou a vida inteira só maldizendo e reclamando de tudo que tinha e tem, você percebe que o reino de Deus fica mais longe de você. Que Deus hoje purifique o nosso coração e nos ajude a viver os sofrimentos do cotidiano na dimensão do seu reino. Que cada dia as portas de Deus se abram cada vez mais para nós.